Se você é dono de loja extinta ou material de construção e em 2026 vai seguir no improviso, você não tem uma empresa e sim um balcão ocupado. E o que eu quero te mostrar nesse vídeo é o que você precisa ter para seguir crescendo em 2026. 2026 não terá espaço para amadores, vai ser um ano que vai exigir cada vez mais profissionalismo, né? O mercado está te obrigando a isso. E o que já está no radar é 40 dias de Copa do Mundo, 30 dias de eleições, reforma tributária mudando muito a dinâmica de compras e margens, e isso acaba que vai afetar bastante no seu bolso se você não souber trabalhar da maneira certa. E aí o problema que eu vejo é que muitos empresários acreditam que vão ter que trabalhar muito mais, mas não é isso, você vai ter que produzir muito mais. Não é o fato de você estar dentro da sua loja mais tempo, e sim você trabalhar da maneira certa, ter um sistema que funcione e trabalhar de forma que você seja muito mais produtivo. E na volta de 2025 eu fiquei reflexivo com quais são os problemas reais que a gente viu do mercado do varejo da construção civil, de material de construção, de loja extinta, e o que a gente realmente viu de problema que afetava. E muito se falou em a falta de cliente. Mas esse não é um problema que é real, a falta de cliente não é um problema real. Muitas vezes você tem a loja cheia, mas não tem lucro, né? E isso afeta bastante o seu faturamento no fim do mês. Por quê? A gente viu muita loja que a gente atendia através do marketing, tinha uma geração de demanda, tinha um bom movimento de venda, tanto na venda balcão quanto na venda através do marketing digital, só que no final das contas o faturamento ele era bom, mas o lucro não. Isso vem de vários fatores, porque no final não basta você apenas ser um bom comunicador, ter um bom marketing, mas sim você ter uma empresa que de fato te gere lucro, te dê cada vez mais um resultado financeiro melhor. Então a principal mentira que eu vi é que não te falta cliente, te falta atender bem os clientes que você já vem atendendo, já tem na sua base, e falta reativar eles de maneira inteligente. Então, muitas das vezes, a loja cheia não é sinônimo de lucro. E muitas das vezes você não ter um padrão de atendimento faz com que você deixe de faturar cada vez mais. O outro problema real que eu enxerguei é que vendedor bom não significa metodologia boa. A gente vê muitas lojas que a gente atende que tem um faturamento muito bom, muito significativo, 3, 4 milhões mês, que tem bastante funcionários, tem um quadro de colaboradores de mais de 100 pessoas, e muitas das vezes tem colaboradores que têm 20, 30 anos já de loja, e são bons vendedores na venda balcão, mas não conseguem se adaptar à metodologia do trabalho. E muitas das vezes, vendedor bom não significa que ele tem um processo de venda legal. Muitas das vezes falta o processo de venda. Um exemplo, a gente tem um caso de uma loja que ela está no mercado desde 1960, eles têm um faturamento de 3 milhões e meio mês. E essa loja, os top 5 colaboradores, né, vendedores que mais venderam na loja foram pessoas que têm entre 20 a 25 anos e estão na área de vendas porque elas viram um vídeo no YouTube sobre metodologia de venda, sobre processo comercial e acabaram que aplicaram e tiveram um resultado muito melhor do que esses vendedores que estão há mais tempo na loja, que estão há 20, 30 anos. Porque, de fato, eles tiveram um processo comercial, aplicaram uma metodologia e isso resultou num maior volume de vendas do que os outros vendedores. Então, muitas das vezes, você tem um vendedor muito bom na sua loja, que ele entende muito do mercado, tem a clientela antiga dele já, só que ele é bom no chão de fábrica, ele é bom na loja, né, atendendo na venda balcão. Mas se colocar ele para atender no WhatsApp, ele não tem um processo comercial que funciona, ele faz no achismo, ele faz no feeling. Isso acaba que em 2026 não vai ter esse espaço para esses tipos de vendedores. Então é importante que se você tem isso na sua loja, essas pessoas, você capacite eles, treine, né, e informe que esse ano eles vão precisar se adaptar para essa mudança do mercado. E agora vamos falar o que é uma metodologia de venda de fato, né? Uma metodologia de venda, ela é diferente da ferramenta, não são as mesmas coisas. Se a gente falar ferramenta, a gente vai falar do canal de tráfego pago, a gente vai falar do Instagram orgânico no geral, Google. Nós vamos falar de ferramentas que a gente consegue atingir o nosso cliente, outdoor, banner, enfim, tudo que a gente consegue se comunicar e atingir o nosso potencial cliente. Mas o método ele é diferente, o método ele gera previsibilidade de vendas,
O método ele reduz a dependência do sono do gestor comercial, do empresário no fim do dia. E o método é quando qualquer pessoa, né, se a gente colocar, eu costumo brincar, se a gente colocar uma criança de 10 anos e ensinar para ela como que funciona o processo desse método, né, ela consegue vender. Colocar de fato de uma maneira tão simples na cabeça de uma pessoa que ela aplicando ela vai conseguir ter o resultado. Então, é dessa forma que funciona a metodologia, ela não é uma ferramenta, ela não é apertar em um botão, não, é você aplicar um passo a passo que no final do dia ela vai te gerar um resultado muito bom. E a partir do momento que você entendeu que em 2026 você precisa ter uma metodologia dentro da sua loja, agora eu quero entrar nos principais componentes que vão fazer com que você tenha o resultado com a metodologia. E o primeiro componente para que a gente tenha resultado esse ano é a gente diversificar os canais de vendas. Né? Quando a gente foca somente em um canal, ele limita muito o nosso crescimento e é muito perigoso. Então imagina que eu tenho a minha venda balcão, mas eu vou focar agora no tráfego pago. E aí o tráfego pago ele começou a dar resultado, eu vou focar só nele, vou fechar as portas, vou vender, fazer a venda balcão. Isso já aconteceu, tá, gente? Isso aconteceu com lojas que a gente já atendeu e infelizmente não foi um bom caminho e a gente avisou. Só que tem gente que se ilude com, não, tá dando resultado, preciso de uma equipe mais enxuta e vou fazer para seguir nesse caminho. Só que isso não dá certo, porque limita o nosso crescimento. Imagina se o tráfego pago para de existir hoje. Né? Acaba que a gente não vai vender. Né? Vai ser limitado, a gente vai ter que mudar a estratégia e é um trâmite do caramba. Acaba que a gente não vai conseguir ter sucesso nesse projeto. Então é muito importante que você diversifique os canais de vendas na sua loja. Né? Trabalhe com a venda balcão, como sempre trabalhou, faça tráfego pago sim, para promover a sua marca, para promover os produtos que você vende, para atingir o público ideal, dá muito certo, dá muito resultado, é só você ter a estratégia certa e se você tiver com dificuldade, chame a gente. Faça prospecção ativa com seus vendedores, principalmente em dias que tem tempo ocioso, né? Loja de tinta, dia de chuva, material de construção também. E faça com que a sua equipe ela tenha de fato, né, canais de aquisição de cliente, não somente um, mas eu sugiro no mínimo 3 canais, se você tiver 5, melhor ainda, mas para que a gente consiga ter de fato resultado expressivo através do nosso comercial, que é o que faz, né, a engrenagem girar na empresa. O segundo componente, beleza, a gente conseguiu, né, ter os motores, as engrenagens girando, né, dentro da nossa loja com os canais de aquisição de cliente. E aí agora a gente precisa ter um processo comercial padrão. A gente precisa ter a sequência de atendimento, a gente precisa ter um diagnóstico, né? O cliente entrou na loja, o cliente ligou no celular, no telefone da loja, entrou em contato pelo WhatsApp, o vendedor precisa fazer um diagnóstico para entender de fato o que aquele cliente ideal ele quer, o que ele precisa e qual solução a gente vai entregar para ele. Aí a gente mostrando qual a solução que a gente tem para oferecer. Se o cliente não retornar, a gente precisa ter o follow-up, que é a tentativa de contato. E se você não tiver esse processo comercial padrão, você vai falhar no ano de 2026. Porque a loja, ela precisa se profissionalizar, como comentei no início do vídeo, e todas as lojas que eu vejo que estão se profissionalizando, elas estão tendo algo diferente, um resultado a mais. Assim como a gente teve aqui no nosso canal do YouTube, o Acácio, que ele vem crescendo mês a mês, depois do nosso desafio, que a gente dobrou o faturamento em 30 dias, porque ele segue um processo comercial padrão. Se eu for lá e eu for atendido pelo Acácio, eu vou ser atendido da mesma forma se eu for lá e for atendido pelo outro vendedor dele, ou pela Laura, que é a filha dele. Por quê? Porque ele tem um processo comercial padrão. E isso é o que vai fazer com que as lojas se destaquem. É a mesma coisa se eu for no McDonald's aqui na minha cidade, eu for no McDonald's em São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Por que o McDonald's é o mesmo? Porque eles têm um processo e é isso que a gente precisa ter no comercial. O terceiro componente para a gente aumentar o faturamento neste ano 2026 é a gente trabalhar em cima do ticket médio. É algo que a gente já vem falando há tempos. Muitas das lojas que entram no Acelera Obra conseguem aumentar o faturamento apenas com alguns ajustes que a gente faz no ticket médio e isso faz com que você consiga aumentar suas vendas. Então venda por solução, não venda o produto. Né? O produto que você tem, muitas vezes, seu concorrente também tem. E aí o que ele vai olhar? Preço. Então a gente vender por solução.
isso torna muito diferente, né? Combos também, faça combos estratégicos em datas específicas, faça complementos de produtos, coloque produtos com margens escondidas, onde no final, no fim das contas, né, como a gente diz aqui no Sul, o cliente ele acredita que ele está pagando mais barato e você está perdendo um pouco em um produto, mas ganhando em outro. Então faça esses combos inteligentes para que o cliente perceba que ele está tendo uma vantagem de comprar na sua loja. Então são complementos, né, componentes, que a gente vai trabalhar em cima esse ano muito forte com nossos clientes, que vão fazer que essa sazonalidade do mercado de eleição, Copa do Mundo, reforma tributária não afetem o faturamento deles. E o quarto componente são indicadores obrigatórios que a gente precisa trabalhar, né? Eu vejo muito dono que tem resistência contra os números, só olha os números no fim do mês, quando fechou o caixa, quando virou o mês, e a gente precisa quebrar esse paradigma e a gente precisa mudar, a gente precisa trabalhar diariamente, semanalmente, olhando ticket médio, olhando conversão, olhando faturamento para o vendedor, olhando meta diária e trabalhar fortemente com pressão em cima disso. Porque se a gente não bater a nossa meta semanal, logo a gente não vai bater a nossa meta mensal. Se a gente não bater a nossa meta mensal, logo a gente não bate a nossa meta anual. Então a gente precisa trabalhar em cima da meta diária, em cima da meta semanal, em cima da meta mensal, para que no final do mês a conta feche, no final do ano a gente tenha nossos objetivos atingidos. Então, de fato, a gente precisa olhar para os números com um carinho maior e precisa trabalhar em cima deles para que a gente consiga bater todos os meses nossos objetivos. E aí a maioria das lojas, elas tentam crescer vendendo mais, quando deveria crescer vendendo melhor. E aí é isso que eu quero que você entenda, que esses indicadores obrigatórios, eles também vão te ajudar a olhar como que eu posso vender melhor, né? O fulano ele bateu a meta diária dele aqui e, foi cravado. Tá, mas ele poderia ter aumentado se ele mudasse o ticket médio desse cliente. Então é isso que a gente precisa olhar de fato e cada vez mais melhorar a nossa margem, nosso ticket médio, nosso faturamento. Então a loja que ela só vende produto, ela trabalha muito e ganha pouco, né? Então por isso que é importante a gente olhar para os números. A gente tem uma visão muito mais profunda e muito mais densa de como está o nosso negócio. Eu era uma pessoa que eu não olhava para os números e a partir do momento que eu comecei a olhar com um carinho maior e dessa forma que eu falei para você, logo as coisas começaram a fluir melhor. Então fica a minha dica e sugestão também desse quarto componente. E o quinto componente é você sair da operação, né? O dono da empresa, que ele está preso no operacional, que ele está no gargalo, né? Como o melhor vendedor, sem uma liderança dentro da empresa, sem uma clareza, e a empresa ela se torna muito dependente. Eu sinto informar que você não tem uma empresa, mas você tem um emprego que é caro. Então, se você é dono e sente que está preso, eu coloco como meta com você que você vá criando as lideranças dentro da loja, vá delegando suas funções e você vá saindo do operacional e pensando de forma mais estratégica. Eu creio que isso vai te ajudar muito a crescer o seu negócio, a fazer com que você pense mais de forma lucrativa para você trazer mais isso para a sua loja. E 2026 não vai premiar quem trabalha mais, mas sim quem trabalha com método, quem trabalha em cima pensando no lucro que vai ter no seu negócio. E a loja organizada, ela vende mais, com menos esforço, com mais lucro. Então, você sair do operacional vai fazer com que você tenha cada vez mais sucesso neste ano. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, você pode deixar nos comentários aqui do nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like também, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube do Acelera Obra, que a gente vai trazer cada vez mais dicas, conteúdos densos para que você aplique diariamente na sua loja de tinta, no seu material de construção. E se você tiver com dificuldade no marketing e vendas da sua loja, não deixe de clicar em um dos botões que vai ter aqui embaixo para entrar em contato conosco e a gente te mostrar como a gente pode te ajudar. Então, até mais e é isso.